Olá, acho que já estamos transmitindo. Olá, olá Padre Ângelo, sua bênção. Boa noite, mãe. Minha mãe já tá aí também, a Rafaela, a Maria Helena, a Juliana, boa noite, Ana Carla. Todas as pessoas que estão entrando aqui conosco, sejam bem-vindas. Boa noite, Karine. Miriam, Wagner, todas as pessoas que estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos receber o Padre Ângelo, vamos conversar sobre o sentido do sofrimento e a religiosidade, né? Como que a religiosidade nos ajuda a superar as dores e as dificuldades da vida. O Padre Ângelo já está aqui com a gente, daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para que a gente possa começar então a nossa conversa. Boa noite, Sheila, o Heitor também, sejam bem-vindos, que alegria, né? Tantos amigos aqui reunidos com a gente para conversarmos sobre um assunto tão especial, né? Que é sobre a dor e o sofrimento humano, né? Todos nós passamos por dificuldades e como que a religiosidade nos ajuda, né? Nós sabemos que é importante a gente ter uma religião, né? Praticar essa religiosidade, esse relacionamento com Deus. E vamos conversar então. Vou chamar o Padre Ângelo, né? Boa noite, Vitor, Vanilda, o Beto, os outros que entraram aqui também, a Soraya, sejam todos bem-vindos. Pessoal, tá me ouvindo bem? O som, a imagem? Gilmara, boa noite. A Soraya. Oi, Padre, sua bênção. Boa noite, Deus te Boa abençoe. noite, amém. O pessoal tá ouvindo? Tanto eu quanto o Padre? Sim? Sim, o pessoal tá nos ouvindo bem, nos vendo bem. Que alegria, Padre, fazer uma live com o senhor, a gente poder conversar por aqui, né? E chegar a tantas casas, né? Na casa de tantos amigos aí que estão nos recebendo essa noite, para a gente poder conversar sobre religiosidade e o sentido do sofrimento. Obrigado pelo Eu convite, queria. né? É uma oportunidade, né, boa nesse tempo de isolamento social, a gente conversar um pouquinho através dessas mídias modernas, né? É uma alegria, eu agradeço o É, convite. sim, a gente consegue chegar na casa das pessoas, né? E conversar com amigos. Eu queria que o senhor se apresentasse, Padre, para o pessoal que está aqui, tá? Sim, claro. Eu sou o padre Ângelo, Ângelo José Bife. Não sou parente da família Bife de Ouro Verde, né? Todas as pessoas sempre perguntam, né? Em Ouro Verde é uma família grande, também aqui em Dracena algumas pessoas que têm esse sobrenome. Minha família, eu sou natural, minha família ainda mora em Tupi Paulista. Eu tenho 22 anos de padre. Eu exerci o meu ministério em Marília, na paróquia Santa Rita de Cássia, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na paróquia São Miguel, Arcanjo, depois Nossa Senhora das Graças de Pacaembu, Santo Antônio de Junquerópolis, e agora já há 3 anos aqui na paróquia São Francisco de Assis. E já se passaram Bom, 20 anos, 22 anos. 20 anos e 3 anos que nós temos a graça de tê-lo aqui em Dracena, né? Um grande presente de Deus aí para nossa comunidade. O padre, então nós estávamos conversando, né, sobre a questão do sentido do sofrimento. E é importante a gente dizer que o sofrimento ele faz parte da vida humana, né? Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos passar por alguma dificuldade, por algum momento de dor, né? Viktor Frankl, ele fala da tríade trágica, que são 3 situações na vida que todos os seres humanos vão passar. Então não tem como a gente escapar, que é um momento de dor, momentos de culpa, né, de nos sentirmos culpados por alguma coisa, e a morte. Então também passamos por esses momentos. E que independente dessas situações, a vida humana ela tem sentido em qualquer circunstância, né? Então nós podemos encontrar sentido mesmo em situações de dor,
né? Mesmo quando a gente faz alguma coisa que precisa ser corrigida, né? Com a situação da culpa, porque a culpa é para a gente poder olhar para a nossa história e poder fazer diferente do que a gente fez, né? A primeira vez. E mesmo diante da morte, é possível a gente encontrar um sentido e dizer sim à vida, né? Diante do sofrimento. Porque às vezes a gente não consegue mudar a situação, né? Normalmente quando a gente passa por um sofrimento, ninguém pediu, né? A gente não pede para sofrer. O sofrimento ele surge na nossa vida. E quando a gente passa por um sofrimento e a gente não consegue mudar a nossa realidade, então nós somos convidados a mudar nós mesmos, né? A realizar assim, valores de atitude, né? Porque a gente fala valores de atitude, porque o sofrimento a gente não recebe uma fórmula, né? Como sofrer. Até É, porque o sofrimento nós somos únicos, então os sofrimentos que eu passo na minha vida é diferente dos sofrimentos que o senhor passa, né? Dos sofrimentos que as outras pessoas, cada pessoa que está aqui com a gente, experimenta o sofrimento de um jeito. Então, nós não sabemos sofrer, não foi ensinado para nós. E como que nós aprendemos a sofrer, então? É só quando a gente enfrenta, né? Quando a gente enfrenta o sofrimento uma vez, aí a gente fica mais forte. Aí surge outro sofrimento, a gente enfrenta de novo. Surge outro sofrimento, a gente enfrenta de novo. A hora que a gente vê, a gente se fortaleceu. Né? Que nem um atleta, quando ele começa a fortalecer um músculo, né? Que ele precisa ir para uma Olimpíada, ele treina um dia, ele treina outro, o que vai acontecer? Ele vai adquirir uma força física, né? Então, para enfrentar o sofrimento, também é assim. A gente precisa abraçar o sofrimento, a gente precisa aceitar que ele existe, que ele é uma condição humana, que nós vamos passar pelo sofrimento e abraçar esse sofrimento e enfrentar. Né? Viktor Frankl ele fala que a gente precisa ter a coragem de sofrer, né? A coragem de enfrentar os sofrimentos. Então, assim, como que o senhor vê essa questão do sofrimento humano e como que a gente pode enfrentar o sofrimento? então, Milena, é exatamente isso, né? O sofrimento, ele é um drama na nossa vida, né? O sofrimento, ele é inerente, ou seja, ele faz parte da vida humana. E não só da vida humana, os animais também sofrem, né? Embora os Sim, animais eles não conseguem pensar no seu sofrimento, né? Mas eles sofrem também quando a gente agride um animal, ele sofre, ele reage, isso é natural, né? Mas o sofrimento, ele faz parte da vida humana, né? Ele é inerente à nossa condição humana, é um drama que acompanha a vida humana. Em todas as culturas e religiões sempre se procurou dar uma resposta a essa realidade de sofrimento, né? Essa pergunta, mas afinal, por que nós sofremos, né? Por que que o mal, o sofrimento acompanha a vida das pessoas? Sobretudo, por que que as pessoas boas sofrem, né? Por que as pessoas boas sofrem? Não deveriam sofrer, né? Então, o sofrimento é uma realidade. Então, existe o sofrimento físico, né, que é uma doença, o sofrimento físico é provocado, né, por um acidente, enfim, atinge o nosso, e isso é uma realidade, né, isso é uma realidade, porque nós somos frágeis, né, o nosso corpo é débil, o nosso corpo se enfraquece, adoece, se machuca, né, o sofrimento físico é uma sim, realidade. Existe também o sofrimento que a gente diz sofrimento moral, que é o sofrimento espiritual. É a saudade, né? Por exemplo, o sentimento de solidão, de abandono, a humilhação, a traição, a desilusão, o desespero, né? Até a depressão também, né? O sofrimento sim. moral, aquele sofrimento que atinge a alma, né? O sofrimento espiritual. E depois existe uma outra categoria de sofrimento que nos é imposta, né? O sofrimento físico, o moral, isso faz parte da nossa condição humana, né? E a gente tem que aprender a conviver. E assiste também sofrimento provocado pela injustiça, né? Os sistemas injustos ou a maldade humana nos faz sofrer também. Então, é claro que a gente tem que aprender a lidar com isso, mas saber que o sofrimento provocado pela injustiça, ele não deve ser aceito, mas ele deve ser combatido,
né, para que a injustiça não vença. Então, quando há exploração de alguém, ou falta de condições de saúde, de habitação, de escola, né, isso é fruto da injustiça. A corrupção, né, que desvia os recursos, onde, né, devia ser aplicado para o bem das pessoas, a injustiça. Então, esse sofrimento deve ser combatido através dos meios legais, né, dos meios necessários. Mas é isso, quer dizer, o sofrimento faz parte da vida da gente. Quando começou o drama da pandemia, né, a gente viu circular algumas ideias, algumas falas, alguns vídeos, dizendo que a pandemia era castigo de Deus por causa dos nossos pecados, né? Então, porque alguns tinham, aí a pessoa, eu lembro de um vídeo, a pessoa relacionou algumas coisas absurdas que aconteceram aí nos últimos meses e dizia que, olha, agora nós todos vamos pagar, né, o preço dos pecados cometidos por essas pessoas, né? É uma maneira de responder ao drama do sofrimento que agora a gente está vivendo por causa da pandemia, né? Mas é isso, o sofrimento é inevitável. E a fé, né, a religiosidade, né, nos oferece uma resposta, né, nos dá um sentido, né, para o nosso sofrimento, para a dor que faz parte da vida humana, né? E falar em sofrimento e em dor, ligar também tudo isso ao mistério do mal, né? O mistério do mal que existe no mundo, né? Então é um tema muito amplo, né? Que assim nos apresenta bastante reflexões, né? Mas basicamente é isso, né? A dor, o sofrimento faz parte da vida humana e a fé, a religiosidade, né, nos dá um suporte extraordinário para a gente lidar com essa situação, né, para a gente viver com sentido, para a gente, né, olhar além dos limites que a dor, o sofrimento, as doenças impõem para a vida da gente, né? Então a religião ela tem muito a nos ensinar, viu? Muito, muito a nos ensinar na nossa relação com o sofrimento e com a dor também. Sim. A gente tem uma experiência, padre. Viktor Frankl, ele diz pra gente que quando ele passou pela guerra, né, que foi uma situação assim de um mal muito grande, né, que acometeu aí a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E ele diz que no campo de concentração, né, os homens eles não tinham assim esperança, não tinham vontade de conversar sobre quase nada, e que a religião era um dos únicos assuntos que eles falavam, que interessava, que importava, né? E não só falavam, eles viviam, eles se reuniam após um dia de trabalho no campo de concentração, na guerra, a hora que eles chegavam naqueles vagões, né, onde eles dormiam, eles oravam, eles cantavam, e isso fortalecia, isso dava uma esperança para eles, né? Essa questão da religião era muito importante, eles se interessavam pela religião. E Viktor Frankl, ele era judeu, né? Ele não era cristão, mas ele fala que ele rezava e ele tinha essa experiência com Deus no campo de concentração, né? Tem uma frase que ele fala que por tempos ele permaneceu de joelho rezando a Deus, e era isso que dava força para que ele pudesse continuar vivo ali diante de todo o sofrimento que eles passaram, né? Porque eles não tinham comida, eles não tinham as pessoas que amavam, foi tirado tudo deles, né? Eles passaram assim os maiores horrores que um ser humano pode passar. Os prisioneiros passaram ali na guerra, mas a religiosidade fazia com que eles conseguissem suportar, né, esse sofrimento. Então, assim, na hora do sofrimento, a gente vê que muitas pessoas veem a religiosidade como uma luz no fim do túnel, né, e as pessoas recorrem a Deus nesse momento de aflição. Por que será que acontece isso, né? Das pessoas buscarem a religião na hora do sofrimento. Algumas durante a vida não se encontram, não se relacionam com Deus, mas de repente surge uma situação de sofrimento, poxa, Sim. acende uma luz, né? É para lá que eu vou correr. E esse é um aspecto interessantíssimo. Depois eu vou falar sobre isso um pouquinho, né? Mas você vê, a Segunda Guerra Mundial matou aproximadamente 80 milhões de pessoas no mundo, né? É um sofrimento terrível, né? Que a humanidade sofreu, né? Que foi imposto, né? Foi Sim. imposto para a humanidade esse sofrimento, né? E Viktor Frankl, né? Ele conseguiu acender uma luz extraordinária no meio de tanta dor, de tanto horror, de tanto sofrimento, né? Sim.
o padre, eu me esqueci agora, que morreu no campo de concentração de Auschwitz, o fundador da Milícia da Imaculada, me fugiu o nome. Maximiliano Kolbe? Maximiliano Kolbe também. Maximiliano. Coisa extraordinária, né? No meio de um horror como aquele que se via no campo de concentração, né? Surge uma luz, né? Como o padre São Maximiliano Maria Kolbe. É uma coisa extraordinária, né? Então, quer dizer, do sofrimento, né, pode surgir coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, né? A Sagrada Escritura sempre procurou dar uma resposta para o sofrimento humano, né? A Sagrada Escritura procurou. O que a gente sabe, assim, que a gente tem assim, de mais claro e evidente sobre o drama do sofrimento é o livro de Jó, né? O livro de Jó nos apresenta o drama do sofrimento humano. E pior, o drama do sofrimento humano para uma pessoa boa, né? Porque Jó era uma pessoa boa, uma pessoa correta, né? Cumpridor de seus deveres, um homem honesto, um homem que amava Deus, né? Vivia santamente. E de repente Jó perde tudo. E o livro de Jó diz que os amigos vieram até ele. E os amigos então revelam uma concepção, uma consciência de sofrimento. Olha, Jó, diz os amigos, né? Você está sofrendo porque você cometeu algum pecado. Deus está te castigando, né? Então é a concepção de que o sofrimento, a dor, é causada por uma falha nossa e que exige o castigo de Deus, né? Mas Jó não tinha, né, pecado nenhum. E ele vai, né, durante o diálogo com os amigos dele, que o acusam de algum pecado, ele vai mostrando que ele não tem culpa nenhuma, né? Então aparece o mistério do sofrimento e da dor na vida da pessoa que é inocente, né? Da pessoa que é inocente. É um mistério, né? Jó é a figura de Jesus Cristo. Por que o inocente sofre? Por que a pessoa boa sofre? Né? Jó, né, é essa figura que diz, olha, o sofrimento não é causado, né, pelos nossos pecados, ou não nos é imposto como castigo por Deus, né? Também o sofrimento, ele é visto no Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, como convite à conversão. Deus permite o sofrimento para que a gente, sofrendo, se converta, para que a gente encontre uma nova maneira de viver a vida e de se relacionar com Deus. E, finalmente, no Novo Testamento, Jesus nos apresenta o sofrimento de uma maneira nova, né? O amor é a resposta ao sofrimento. Então, a cruz de Jesus Cristo, ela nos ilumina nesse sentido, né? Por isso que as pessoas, quando sofrem, elas procuram em Deus, né? Porque elas querem um refúgio. E o sofrimento nos faz perceber a nossa fragilidade. Nós somos fracos, né? Eu passei, né, há um ano atrás, um pouquinho mais, um ano atrás, uma experiência assim, um pouco dolorosa, né? Descobri um câncer no intestino, tive que fazer uma cirurgia, né? E, nossa, como a gente se percebe frágil, né? Nessa hora, a gente parece que não pode nada mais, né? Quer dizer, não está em mim, eu não tenho condições. Então, por isso, o instinto natural da pessoa no sofrimento é buscar Deus. Porque toda pessoa sabe que Deus é refúgio, é segurança, né? O contato com Deus nos ajuda a carregar a cruz de cada dia, né? Como Jesus disse, né? Quem quiser me seguir, carrega a sua cruz de cada dia. Então, no sofrimento, nós nos abrimos àquele que é o nosso amparo, que é o nosso refúgio, né? Que é Deus nosso Senhor. Por isso que a experiência religiosa, ela nos oferece assim, muitas luzes, muitos caminhos, né, para a gente descobrir, né, o sentido do sofrimento, né? Interessante, Milena, que Jesus, a gente pode procurar no Evangelho, ele nunca disse por que a gente sofre. Jesus nunca disse isso. Mas Jesus se fez próximo dos sofredores, né? Jesus curou os doentes, né, os leprosos, né, perdoou aqueles que estavam sofrendo moralmente, né, pelo mal, os pecadores, né, o adultério, né, Jesus foi de encontro à miséria humana, né, a pobreza, a doença, a dor humana. Então Jesus fez próximo de quem sofre, Jesus fez próximo do sofrimento humano. Depois Jesus também, ele assumiu na sua própria vida o sofrimento humano, né? Ele não diz por que a gente sofre, mas ele sofreu com a gente. Por isso que sempre eu digo para as pessoas, né? Aliás, até me lembrou que o Papa disse na Quaresma, né? Olhe para Jesus crucificado. No seu sofrimento, contemple Jesus, a imagem do Cristo crucificado. E no início da Quaresma, o Papa Francisco disse isso, né? Nessa Quaresma, vamos olhar o crucificado.
contemplemos o crucificado. Né? O Papa diz, pegue uma cruz com a imagem do crucificado e fique olhando, fique meditando e se perguntando e descubra o amor que passa através dessa dor do Cristo crucificado para a nossa salvação e para a redenção de toda a humanidade. Então Cristo, ele se faz próximo, né, de quem sofre, né? Esse é o Evangelho, né? E Deus age na fraqueza, né? Na fraqueza, na cruz, onde já não há mais esperança, a humilhação é completa, né? Ali é que está o mistério de Deus, né? São Paulo diz isso também de uma maneira muito bonita, né? Quando eu sou fraco é que a força de Deus se manifesta em mim, né? Então é um mistério, né? É um mistério de Deus, é o caminho que Deus encontra para responder ao sofrimento, né? E Jesus, ele diz, olha, eu preciso tomar a cruz de cada dia e seguir-me, né? Então, na doença, no drama, é preciso descobrir esse caminho, né? Que é uma resposta de amor, né? Que Cristo nos deu com seu sofrimento e que a gente também é chamado a dar, né? Ou seja, um sentido novo para essa realidade de sofrimento e de dor na vida da gente. Sim, e é uma situação difícil para nós, né, Padre? Olhar para o sofrimento e fazer o que Jesus fez. A hora que a gente olha para o crucificado, uma das cenas que mais me chama a atenção, né, meditando aí a questão da via sacra, é a hora que a cruz chega para Jesus e ele já sem força, ele vai e ele abraça a cruz. Né, porque ele sabe que a missão da vida dele vai se cumprir, que ele precisa passar por aquilo. E ele vai, assim, ele se decidiu, né? Consciente, ele vai e ele abraça a cruz. E qual que é o nosso comportamento, né, diante de um sofrimento? Muitas vezes a gente se afasta, né, Padre? A gente quer que vá para longe de nós. E Jesus vai e abraça a cruz. Então, assim, para que a gente possa dar um sentido para o nosso sofrimento, nós precisamos não sofrer, não olhar para o sofrimento em si mesmo. Né? O sofrimento ele não tem valor em si mesmo, mas se a gente puder ofertar o nosso sofrimento e se a gente puder sofrer por algo, por alguém, que o nosso sofrimento ele tem assim um para que sofremos, né? Então aí passa a ser sacrifício, ele deixa de ser só sofrimento, né? O sacrifício ele é capaz de dotar de sentido até mesmo a morte. Então assim tem uma frase também que eu gosto, né, de Viktor Frankl, que ele fala aqui que o céu te envia, suporta pacientemente. Porque é aquele sofrimento que a gente não pediu, mas que ele surgiu na nossa história. Por exemplo, o Senhor não pediu para ter um câncer, né? Nós não pedimos para ter uma doença, nós não pedimos para ter dificuldades, mas às vezes elas surgem. Então, como que a gente tem que lidar com elas? A gente tem que procurar ver um sentido nelas. E o sentido ele não vai estar na própria doença, né? na própria situação que surge. Ele vai estar fora da situação, né? Então, essa questão do sacrifício, ela é muito bonita. Quando a gente olha para um sofrimento e a gente vê que a pessoa está vivendo aquilo como um sacrifício. Como a história dos mártires, né? Que deram a sua vida ali de uma forma consciente por amor. Porque ninguém quer morrer como mártir, né? Ah, eu vou ser mártir, então eu vou lá para ele me matar, né? Não. Ele simplesmente não olha para a situação dele, ele tem algo maior do que ele, né? Pelo qual ele é capaz de dar até a vida. Então, como que a religiosidade nos ensina, assim, como que essa experiência de Jesus relacionada ao sacrifício, o que a gente pode aprender com essa situação sobre o sacrifício? Enquanto você falava, eu estava me lembrando de uma realidade, né? O sofrimento e a morte para nós, né, que estamos vivendo nesse tempo, no século XXI, é uma realidade um tanto quanto estranha, né? Nós, há algum tempo atrás, o relacionamento das pessoas com o sofrimento e com a morte era outro, né? Hoje a morte é uma realidade assim evitada, né? Nós, por exemplo, né, passamos maquiagem nos defuntos, né, para eles ficarem bonitos, né? E a gente até diz, olha, não tá bonito, parece que está dormindo. E a gente nega, a gente foge dessa realidade, né? A gente procura esconder essa realidade. Enquanto há 50 anos atrás era um pouco diferente, né? A pessoa acabava falecendo em casa, a pessoa era velada em casa,
Então, quer dizer, o luto, a dor, a morte eram vividos de maneira mais natural, né? Eram vividos de maneira mais natural. Hoje a gente vive a morte, o sofrimento, como uma agressão, porque a gente se desligou da raiz da vida, que é a fragilidade. Aquilo que se diz, né, na quarta-feira de cinzas, lembra-te, tu és pó e ao pó você vai voltar. A gente esqueceu disso, que nós somos frágeis, que nós somos, né, muito limitados. A força não está em nós, né? A força está fora, a nossa segurança, a nossa esperança está fora de nós mesmos. Nós não conseguimos sustentar-nos a nós mesmos. A nossa segurança, ela vem de fora, ela vem do transcendente, ela vem de Deus, ela vem, né, de fora de nós, né? Então, o sofrimento, nós devemos vivê-lo assim com muita maturidade, nós que temos fé. Por isso que essa perspectiva que você fala de sofrimento como sacrifício, é viver o sofrimento e dar para ele um sentido, né? Então, é sofrer, é sofrimento, mas amor é um sacrifício, né? Por exemplo, as mães às vezes dizem, né, para os filhos, olha, eu estou fazendo isso, estou me sacrificando por você. Ora, o que a mãe está querendo dizer? Olha, eu estou com esforço, até sofrimento, mas com amor fazendo isso, pelo seu bem. Então, o sacrifício é isso, né? É sofrer, é até carregar uma dor, mas por amor, em benefício de alguém, né? E é justamente isso que a gente diz. Jesus se sacrificou na cruz. Jesus não sofreu por sofrer, o sofrimento é uma coisa a ser evitada, é uma coisa terrível, né? Como você disse, de fato. Mas Jesus abraçou por amor a morte na cruz e a fez um sacrifício, ou seja, fez a sua morte, a sua dor na cruz, uma oferta de salvação para toda a humanidade, né? Isso é extraordinário. A nossa redenção, ela se realizou mediante a cruz de Cristo, ou seja, pelo seu sofrimento. Então, o sofrimento ele faz parte da história do cristianismo, não tem como. Né? São Paulo mesmo diz, né? Olha, diz, eu anuncio a vocês Jesus Cristo crucificado. É Jesus Cristo crucificado. Por isso que o crucificado, para nós católicos, ele tem uma importância fundamental. Se a gente perde a referência ao Cristo crucificado, que nos dá, né, o sacrifício da sua vida por amor pela salvação, a gente não entende o Evangelho. O Evangelho, a experiência religiosa verdadeira, ela só se entende a partir do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, do seu amor que é doado. Então, da cruz de Jesus, né, brota a sua ressurreição. É como Jesus diz, né, amou tanto o mundo, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho para a salvação do mundo, né? Então, a cruz de Jesus, eu sempre gosto de dizer isso, né? Que Jesus, ele foi vítima do amor, né? Nós sabemos que quem levou Jesus Cristo à cruz foi né, uma articulação ali das autoridades dos judeus que queriam eliminá-lo e tudo mais. Mas Jesus foi vítima do amor, né? Foi por amor que ele morreu, né? Embora existia toda uma conspiração para isso, mas Jesus sabia, né, que o sofrimento dele na cruz ia ser um sofrimento redentor, um sacrifício que salva, que transcende, né, a mera realidade do sofrimento. Né? Por isso que o meu sofrimento, né, o sofrimento que nós temos unido ao sofrimento de Cristo na cruz, ele também é redentor. Né? Quando as pessoas dizem, né, sobre o seu sofrimento, e eu digo, olha, ofereça a Deus o seu sofrimento pela salvação do mundo. Ofereça a Deus o seu sofrimento, né, pela conversão dos pecadores. Ofereça a Deus o seu sofrimento por aquela pessoa da família, por aquele filho, por aquela situação, aquele parente que está numa situação difícil. Ofereça a sua dor, porque o sofrimento de Cristo é redentor, e o nosso também. Unido a Jesus Cristo pela fé, se torna também sofrimento redentor. Né? É na fraqueza, na debilidade que Deus manifesta a sua força. Né? Eu lembro também, que coisa interessante, nas bem-aventuranças de Jesus. Quem são os bem-aventurados? Né? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os que são perseguidos. Né? Puxa vida, né? Parece que é pelo sofrimento que a graça de Deus nos alcança também, né? Não só por isso, né? Mas com o sofrimento bem vivido se torna ocasião de canal e da graça e da bondade de Deus para a vida da gente. Então, o sacrifício é isso, né? É sofrer por amor, né? Encontrar um sentido que vai além da dor,
além do sofrimento que aquela situação provoca para a minha vida. Tá. O senhor falando da cruz de Cristo, me veio que na cruz Cristo ele vence, né? Ele vence o sofrimento, a culpa e a morte, né? E eu fiz uma ligação aqui agora com a questão que Victor Frankl coloca, né? Que nós vamos passar por situação de dor, que é o sofrimento, de culpa, né? Que é o pecado, que de Cristo vence o pecado, e a morte, né? Que são situações também que a gente vai ter que enfrentar. Então, assim, essa salvação que nós recebemos pelo amor, né? Portanto, todo esse sofrimento que Jesus passou para nos salvar, ele nos livra de um sofrimento definitivo, né, Padre? Não vai tirar o nosso sofrimento do dia a dia, essas coisas que a gente precisa passar, mas o sofrimento definitivo nos tira, né? Nos tira aí da morte eterna, né? Claro, e dá uma direção, uma luz para a gente, né? Eu no contato com os doentes, né? Eu gosto muito de visitar, né, os doentes, e a gente percebe, né, que as pessoas, né, numa situação difícil, uma situação muito dolorosa, sofrida, né, de proximidade até da morte, né, a pessoa reza, confia em Deus, confia em Deus. Então, às vezes o padre vai lá para levar um conforto, o padre é que está confortado, né, pela fé e pelo testemunho daquela pessoa, que numa situação de fragilidade, já não tem mais o que fazer, a vida já está se esvaindo, já está no fim, mas a pessoa confia em Deus, né, confia em Deus. E isso faz toda a diferença, né? Isso faz a pessoa transcender, a pessoa olhar além dos limites da dor, além dos limites tão estreitos da vida da gente, né? A nossa vida é tão estreita, né? Limites Sim. físicos, biológicos, químicos, psicológicos, né? De toda a natureza, nossa vida é muito estreita. Então a gente olha além de tudo isso, né? Então é um olhar de fé assim muito, muito bonito, extraordinário, né? Agora, Sim. oi, Não, pode falar. eu vou E falando a aqui. gente, é uma vida estreita e a gente se depara com tanto sofrimento e o nosso conforto é saber que a solução de, assim, que a gente tem uma esperança que está fora de nós, né? Porque a gente é miserável, a gente sofre com tanta coisa e às vezes com coisas tão pequenas. Tem situações grandes que provocam sofrimento, mas às vezes a gente sofre por coisinhas tão pequenas assim no nosso dia a dia. Sem dúvida. É verdade, tem gente que consegue fazer, né, um dragão de uma formiga, né? Às É, vezes uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas é que às vezes o universo interior da pessoa não consegue lidar com aquela situação e ela acaba, né, exagerando, mas enfim, não é culpa da pessoa, mas é uma situação, né? Agora é interessante isso, quer dizer, o sofrimento, ele nos tira as ilusões, ele nos amadurece. O sofrimento nos amadurece, nos faz enfrentar a vida como ela é, né? Como ela é. Nós somos muito arrogantes, né? Nos achamos donos da vida, e até a gente diz isso, né? Ah, mas eu sou o dono da minha vida. Somos nada, né? A vida nos foi dada como um dom e deve ser vivida nessa perspectiva também. Então nós somos muito, muito arrogantes, né? O mundo de hoje nos apresenta assim, muita arrogância, né, com a ciência, com a técnica e tudo mais, né? E o sofrimento nos coloca no nosso lugar, né? Nós somos criaturas de Deus, criaturas marcadas pela queda, pelo pecado, né? Frágeis demais, né? Então o sofrimento, ele tira as ilusões da vida, ele nos ajuda a amadurecer. E esse é um olhar de fé, né? Esse é um olhar de fé, né? Um olhar de fé. Porque tem muita gente que sofre, eu já vi, né, pessoas à beira da morte de maneira lamentável, né? Muito triste, porque a pessoa não tem essa referência de fé, esse olhar em Deus, essa confiança em Deus, né? E a pessoa vive aquele sofrimento assim de uma maneira horrorosa, é terrível, é terrível. Quem tem fé consegue ultrapassar tudo isso, né? Consegue ir além de tudo isso, né? Então o sofrimento, ele nos ajuda a sair de si também, né? O sofrimento nos ajuda a ser mais solidário, a ser mais fraterno com as outras pessoas. Nós estamos agora na campanha da fraternidade, da Quaresma, que a gente acabou nem completando, né? Trazia a parábola do bom samaritano, né? Uma parábola extraordinária de Jesus. Fala do quê? Do sofrimento. Quer dizer, à beira do caminho estava alguém sofrendo, que for assaltado, né, machucado, né,
está à beira do caminho. Então, o sofrimento daquele homem provoca uma atitude de solidariedade no bom samaritano, né? Então, o sofrimento Sim, daquele homem foi ocasião para a prática do bem, porque o bom samaritano olhou com misericórdia aquele homem, né? Então, o sofrimento dos outros, né, pede a minha solidariedade, pede a minha fraternidade, pede a minha abertura. Né? Por exemplo, eu estava lembrando, né, São Francisco de Assis, ele de fato se converteu, né? Ele se converteu quando ele estava preso, né? Era cristão, né? Desejava ir para as cruzadas, desejava grandes projetos humanos, né? Um, um bom vivant, né? Um bom vivant, de família rica. Mas São Francisco se converteu quando ele estava preso. Quando ele estava preso, né, deram a ele lá um texto do Evangelho, e ali que São Francisco se converteu. Ou seja, na dor e no sofrimento, São Francisco se converteu. Santo Inácio de Loyola também. Foi no sofrimento. Né? A partir do sofrimento é que ele se converteu. Então, olha que coisa interessante, né? Deus usa o sofrimento, né, para poder provocar uma mudança de vida, uma transformação na vida das pessoas. Né? Santa Dulce dos Pobres, por exemplo, né? O anjo bom da Bahia, que a gente teve a alegria, né, de ver a canonização dela há pouco tempo, né? Fez da vida um olhar para os pobres, né? Então, nos santos tem muitos santos que fizeram a sua vida de encontro com Deus a partir do sofrimento, do próprio sofrimento ou do sofrimento do outro. Por exemplo, foi beatificada alguns meses atrás a fundadora das Apóstolas do Coração de Jesus, que é a congregação da irmã Lilian, né, Madre Clélia Merlone, né? Clélia Merlone. E a vida da Madre Clélia é uma vida de sofrimento terrível. Né? Ela sofreu de todas as maneiras, foi roubada, foi enganada, as irmãs também, né, colocaram ela lá longe do convento, né, sofreu horrores, né, sofreu horrores, mas ali que ela se fez santa, né, que coisa, né, o mistério do sofrimento, né, provoca, faz surgir a santidade, né? Então, olha que coisa bonita, né, que o sofrimento faz, quando vivido com fé, quando vivido com amor, quando vivido assim como sacrifício, né? Santa Paulina também, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, também teve uma vida de sofrimento terrível, terrível. E eu a tenho comigo a imagenzinha dela até hoje ali, né, perto da minha cama, porque, né, Santa Paulina é uma das protetoras dos doentes de câncer, né? E até hoje eu a invoco, rezo por ela, porque na dor ela conseguiu olhar para Deus e conseguiu viver uma vida santa, né? Então eu acho que o sofrimento, ele se nos ensina muito, o sofrimento também ele nos leva a praticar gestos de amor, de solidariedade, de fraternidade para com as outras pessoas, né? sim. E esses gestos, né, padre, eles são, assim, gestos concretos porque partem de uma religiosidade, né, da gente poder acreditar, de ter essa fé em Deus e de poder ver Claro. para além de nós mesmos, né, de não viver fechado, de não viver um egoísmo. O senhor estava dando o exemplo dos santos, me lembrei também de Madre Teresa de Calcutá, né, o Sim, quanto ela sofreu, porque ela tinha sofrimentos, assim, ela tinha sofrimentos psíquicos, ela tinha sofrimentos físicos, né? Ela tinha problemas nos pés e ela jamais deixou de cumprir a missão dela porque ela estava sofrendo ou porque ela estava doente, né? Ela não deixou de amar por conta disso. E o resultado disso foi uma vida linda, né? Foi alcançar o céu, porque foi santa, viveu aquilo que era próprio, né? Ela não se negou a viver aquilo que era para ela, né? Então, nós temos que aprender com os santos da igreja, aprender com Cristo a abraçar também o nosso sofrimento, né? Victor Frankl, ele fala que um sofrimento dignamente assumido, né, vivido de cabeça erguida, ele representa um esforço moral, né? Que nós temos que sofrer com dignidade. Não é porque a gente está sofrendo que a gente tem que viver triste ou infeliz, né? O sofrimento, ele não é sinônimo de tristeza, não deve ser sinônimo de tristeza na nossa vida, claro. né? E que a gente tem que viver o sofrimento, então, com dignidade, com esforço e com a graça, né? Eu acho isso muito bonito, porque é a graça
que nos dá a coragem e o consolo. Então, assim, ele até cita o exemplo de umas árvores, né? Que se a gente olhar para uma floresta muito densa, as árvores elas não têm espaço para crescer, né? Crescer horizontalmente, né? O que que as árvores fazem? Elas estão ali apertadinhas umas com as outras, elas crescem para o alto, para cima. Então, nós também, na nossa vida, quando a gente está diante de um sofrimento, de uma limitação, né, que a gente muitas vezes acha que nós estamos nos sentindo apertado, né, porque tem vezes que a vida nos aperta, né, Fábio? Também. Sim, como? Às vezes a vida nos aperta. Nós temos que nos lançar para o alto, né, que nos lançar para Deus. Então, assim, que a gente precisa aprender, até com as árvores a gente pode aprender, né? Que dirá com a vida de outras pessoas que saíram de si e que amaram e que se doaram, né? Então, esse mistério do sofrimento humano, cada experiência de sofrimento que a gente passa na vida, a gente tem a possibilidade de fazer mais humano, né, Padre? De poder experimentar aquilo que é próprio da nossa essência e também de experimentar a graça de Deus, né? Que não nos abandona, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Sofrer com amor, né? Saber assumir essa realidade na vida da gente, né? E sofrer com fé. Olha, a gente sabe na história da humanidade pessoas que tinham condições assim tão limitadas e fizeram tantas coisas bonitas, né? Beethoven disse que era surdo, né? E compôs sinfonias maravilhosas. São Francisco de Assis, quando escreveu o Cântico do Irmão Sol, ele estava cego praticamente já, né? E como é que conseguiu? Né? Então é isso, quer dizer, o sofrimento nos dá a capacidade, pela fé, de transcender, de superar, de fazer coisas melhores, né? Agora, olha, sinceramente, né? Uma atitude, também a gente encontra assim, muitos cristãos, né? De ficar com nhenhenhé, com mimimi, quando está sofrendo. Sabe, a gente tem que levantar a cabeça, olhar a realidade. É possível sair disso? É possível superar isso? Eu tenho alguma coisa a fazer? Então que faça, né? Porque tem gente que tem como sair do sofrimento, mas não sai, porque se acomodou àquela situação. Eu tenho como fazer alguma coisa, buscar alguma situação para melhorar a minha situação ou diminuir meu sofrimento? Se eu tenho, então vá, procure e faça, né? Agora, em último caso, a gente tem que assumir isso aí com muita fé. Assumir de cabeça erguida, né, com o coração aberto, com o coração confiante em Deus, né? Essa é a atitude cristã, madura de assumir o sofrimento, né? Hoje em dia é muito nhenhenhê, ai, nhenhenhê, coitadinho de mim, coitadinho de coisa nenhuma. Cada um tem que assumir a sua cruz, como disse Jesus, né, e carregar a sua cruz com fé, com coragem, né? Muitas pessoas se fazem muito de vítimas, né? Ah, coitadinho de Sim. mim. Não, coitado, coisa nenhuma. Cada um tem a sua cruz. Faz o que você pode fazer, né? Transcenda o seu sofrimento. Viva com coragem, né? Assuma a sua cruz de cada dia. Se não tem o que fazer, viva isso com amor, né? Sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse tem uma ideia muito interessante. O capítulo 21 do livro do Apocalipse é a visão do novo céu e da nova terra, né? Então, São João diz assim: eu vi o novo céu e a nova terra, né? E ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, né? Deus irá enxugar todas as lágrimas. Essa é a nossa esperança, né? Se a gente vive o sofrimento com fé, né? Se a gente, né, vive tudo isso com coragem, dança que a fé nos apresenta, né, na ressurreição, é porque a gente crê profundamente nisso, nesse novo céu, nessa nova terra, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrimas, onde Deus vai ser tudo em todos, né? Num estado de felicidade e realização plena, né? Só que tem que passar Sim. por esse caminho, por esse, como a gente diz na Salve Rainha, por esse vale de lágrimas, né? Não tem como. Esse vale de lágrimas é caminho de todos nós. E pode até ter lágrimas, né, padre, no vale, né? Só não pode afundar, Pode, né, não tem padre? problema, Pode pode até ter acrescentar umas lágrimas, lágrimas também, porque faz parte. a gente tem dias que a gente fica, né? E tem situações também que nos tiram, assim, muitas vezes do eixo.
Mas a gente precisa olhar para a nossa realidade, né, padre? E ver que na nossa realidade, que na nossa circunstância de vida, não tem só aquilo de negativo, aquilo de ruim que está acontecendo, né? Aquilo pode estar prejudicando, mas temos uma vida para além disso, né? E não adianta ficar se fazendo de vítima, de coitado. Ah, minha vida é difícil, só comigo que acontece isso. Não, acontece com todo mundo. Todo mundo sofre, todo mundo tem as suas dificuldades, né? E todo mundo tem a sua forma de enfrentar também. E eu vejo que, né, o senhor deu tantos exemplos aí falando para nós da vida dos santos, nós temos em quem nos espelhar, né? Nós podemos olhar para aquelas pessoas que enfrentam o sofrimento com dignidade, com a cabeça erguida e falar, poxa, minha vida não acabou porque eu estou sofrendo, né? Pelo contrário, o sofrimento ele pode trazer em minha vida. Muitas vezes o sofrimento ele é uma porta para que eu possa me encontrar até com Deus, né? Quantas pessoas que descobrem a Deus e começam a viver uma relação de intimidade, de amizade com Deus, depois de um sofrimento ou depois de uma situação É verdade. difícil, né? Então, assim, o sofrimento ele pode ser uma porta. Então, assim, a gente tem que ver o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, né? De amadurecimento. Então, assim, o sofrimento ele vem para nos amadurecer. Então, nós, passando por um sofrimento, quando a gente consegue vencer e consegue passar com dignidade por um sofrimento, a gente se faz mais forte diante da vida, né? A gente vai adquirindo a resiliência para a gente conseguir vencer os outros problemas, né? Então, assim, a gente vai ganhando uma força moral, né, também, para poder vencer as dificuldades, e com isso a gente amadurece, né? Essa questão que o senhor colocou da cruz, ela me chama muito a atenção, porque eu vejo que é a maior forma, né, a maior entrega e a maior vivência de sofrimento da história da humanidade foi vivida ali, né, por essa experiência de Jesus na cruz. E Viktor Frankl, ele reconhece isso, ele fala que quando a gente também está vivendo esses momentos difíceis na nossa vida, é como se fosse assim um experimento crucis, né? Não é para nos levar para a morte, que a gente para que a gente possa tirar a vida disso, para que a gente possa sair diferente para a vida dessa experiência, né? Então, assim, é vida real, né, padre? Nós estamos aqui para falar de uma coisa que acontece comigo, que acontece com o senhor, que acontece com toda a humanidade e que é possível a gente enfrentar, é possível a gente viver e é possível a gente crescer, né? Mesmo na dor. É isso, né? O que você disse. É possível ser feliz, né, com o sofrimento, com uma doença, com uma situação dolorosa na vida? Perfeitamente possível. É claro que é possível. Basta que a Uhum. gente saiba lidar bem com isso, que a gente olhe as coisas boas que todas que tem, né, e não sacrifique todas as coisas boas por causa de um sofrimento, né? Tem um ditado que Sim, diz que uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta toda que está crescendo, né? É verdade. Às vezes a verdade. gente ouve tanto o barulho da árvore que cai, da dor, do sofrimento que a gente passa, que a gente esquece que, olha, tem tanta vida, tanta coisa bonita crescendo, né, ao nosso lado, e a gente não pode perder isso, né? A vida é tão breve, né? E a gente tem que aproveitar a vida, né? E tudo aquilo que a vida oferece de bom, né? Tantas coisas maravilhosas que Deus nos faz, nos dá para viver, né? Então acho que tem que viver o sofrimento com fé, mas não ficar, né, totalmente imerso no sofrimento, não. Tem que olhar além de tudo isso, né? Olhar com amor, e com amor que nos faz passar pela cruz em direção ao novo céu e à nova terra. É isso aí. Padre, nosso tempo está acabando, né? Bom, Nosso tempo está acabando. É um tema que é oi, o áudio sumiu aqui. Eu perdi o áudio. Agora eu vou.
Acho que voltou. O senhor tá me ouvindo? Tô vendo o senhor de volta. Tô Tá ouvindo. vendo? Tá vendo? Agora eu tô também. Pessoal, voltou? Confirma pra gente se é alguém. Ah lá, voltou sim. Então, Ah, assim, tá. o sofrimento, eu estava dizendo que como que na minha vida também o sofrimento, eu aprendo todos os dias com as experiências difíceis, né? Seja no decorrer da minha história, seja o sofrimento do dia a dia, mas o importante é a gente poder olhar para a vida e saber que a vida não é só isso, né? Que nós estamos passando por um momento e que esse momento vai passar, né? Que a vida vai mudar e que nós também vamos mudar e que a gente vai ser melhores depois disso, né? Então, assim, eu agradeço muito, padre, agradeço muito as suas contribuições, os seus ensinamentos, né? Agradeço a sua partilha e queria pedir para o senhor já se despedir do pessoal, fazer suas considerações, que o nosso tempo já vai acabar. É, é. Então, eu agradeço o convite, né? Foi uma alegria. Várias pessoas aí, vai aparecendo o nome das pessoas aqui embaixo, aqui, né? Pessoas que a gente conhece, Vários amigos. amigos queridos aí, então a gente agradece a atenção de todos vocês. Então, é uma alegria poder conversar um pouquinho sobre tudo isso, né? Não é uma reflexão assim muito complicada, elaborada, mas é uma coisa que toca a vida da gente, e sempre falar da vida e aproximar Deus da nossa vida é o que nós devemos fazer, né? É o que nós devemos fazer, é trazer o céu para perto de nós, né? Para a gente viver nessa esperança, nessa expectativa, né? Que Deus nos oferece aqui na Terra em direção, né, à nossa pátria celeste, né? Esse novo céu, essa nova Terra, né? Que o Apocalipse 21 nos apresenta, né? Então agradeço de coração, né, pelo convite. Obrigado. Que bom, eu que agradeço. O pessoal que participou aqui conosco, muito obrigada, tá? Pela participação de vocês. Nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui nessa conversa. E até a próxima semana, então. Padre, muito obrigada, sua bênção, tá? Deus te abençoe, abençoe todo mundo Boa também que está aí. noite, amém. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, Tchau, pessoal. tchau.